Olá, professores. Boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo para poder tentar ajudar aí. O que a gente, como educador, tem mais o que fazer é colaborar o máximo possível, tentar auxiliar todos aí a se desenvolver melhor na plataforma e conseguir ter mais recursos para poder tornar esse momento o melhor possível. Certo? Então, hoje esse vídeo é mais para algumas dicas a respeito de como utilizar o formulário, questões, etc. Muito mais associado ao formulário. Então, vamos lá. Espero que gostem. Antes de mais nada, quando a gente encontra o formulário habitualmente na plataforma aqui, quando a gente vai em criar atividade com teste, isso já abre para nós uma atividade. Da mesma forma, quem ainda tiver dúvida nessas partes, tem outro vídeo que eu já elaborei, que vocês podem ver mais alguns detalhes, uma abordagem mais superficial e mais simples de como é esse campo título, instruções, essa área da direita, aqui para você configurar a atividade, etc. Mas quando você abre uma atividade com teste, ele já cria esse formulário aqui. E aí é sobre a utilização desse formulário que esse vídeo vai se focar mais hoje. E só para alguns de vocês já tiverem uma atividade criada que você gostaria de incluir um formulário, uma outra possibilidade é você criar uma atividade. E ao criar essa atividade, você vir aqui em criar e adicionar formulário. É equivalente, seria o mesmo resultado de vir aqui em atividade com teste. A hora que você vem em atividade com teste, ele já cria um formulário já associado a essa atividade. E aí você vai dar um título da atividade. Dá uma instrução para os seus alunos, até quando eles podem fazer, quais são os tópicos, o questionário a respeito de qual conteúdo e tudo mais. Ao clicar aqui em formulário, ele cria um formulário em branco. Ele vai abrir uma outra janela, uma outra aba no seu navegador com o formulário nesse estilo. Com o título aqui Blank Quiz, né? Um questionário em branco aí. E é essa área que a gente vai trabalhar. Então eu queria primeiro explicar para vocês como funciona esse ambiente aqui. Ele é dividido em duas partes principais. Essa barra superior e o corpo do formulário. Aqui nessa barra superior você vai encontrar alguns botões. Retornar para a tela inicial do Google Forms, que é essa plataforma só de criação de formulários, não necessariamente apenas para a sala de aula, para o Google Classroom, mas vários outros formulários que você pode utilizar. Aqui onde estaria o título do formulário. Que você pode digitar da forma que preferir. Uma pasta que, se você quiser salvar esse formulário em uma pasta do seu Google Drive em separado. E uma estrelinha para marcar esse formulário dentre os outros que tiver lá no seu Google Forms, esse como favorito. Aqui mais ao lado direito, superior, podemos personalizar com um tema. Essa personalização com o tema, você pode escolher uma imagem, uma figura, uma cor que você queira, que você acha que fique mais bonito. E aí ele vai definir uma cor aqui das partes principais. E você pode alterar também a cor de fundo, deixando ela mais clara, mais escura. Alterar a fonte para uma fonte básica ou para alguma outra fonte um pouco mais estilizada. São configurações de aparência. Você pode também adicionar uma imagem, e ele vai colocar uma imagem aqui acima do seu formulário. Quando você seleciona uma imagem, em geral, ele automaticamente já seleciona uma paleta de cores
que seja predominante para aquela imagem que você escolheu. Mas aqui são questões só visuais de você alterar o layout e a visualização do seu formulário. Esse desenho de um olhinho ele vai ser muito importante para quem nunca usou a plataforma e para quem nunca usou esses formulários, que clicando aqui é possível você observar qual é o resultado final do seu formulário, como ele vai aparecer para os seus alunos. Ele abre isso numa outra aba e aí você pode ir de uma aba para outra ou fechar aquela aba onde ele abriu essa pré-visualização. Aqui um botão de configurações, onde você pode configurar como esse seu formulário vai se comportar. Primeiro, configurações gerais. E aí eu vou encaminhar aqui o que eu tenho usado, que eu acho que é mais produtivo para quando você vai criar um formulário para coletar questões e avaliar como o desempenho do seu aluno naquele conteúdo, que é coletar endereços de e-mail, que é para cada resposta do formulário poder ser identificada. Você precisa coletar esse e-mail. Se você vai disponibilizar recibos de resposta, ou seja, se na hora que o aluno enviar o formulário, ele vai receber no e-mail dele as respostas que ele marcou. Se é necessário fazer login, ou seja, além de colocar o e-mail, ele vai ter que fazer login em uma conta Google, que você pode restringir só aos usuários da sua organização, da sua escola, da rede estadual de ensino, no caso. E você pode limitar a uma resposta. Então, aquele mesmo e-mail, aquela mesma conta Google, você vai poder responder apenas uma vez este mesmo formulário. Aqui abaixo, o que os participantes podem fazer, como editar após o envio. Ele vai te enviar uma resposta, depois ele poder entrar lá, se ele acessar através da mesma conta este formulário, ele dá respostas novas, alterar as respostas anteriores. E esse último quadro, para marcar se ele vai poder ver os gráficos de sumário e respostas de texto. Ou seja, se ele vai poder ver todas as respostas que já foram submetidas àquele formulário, ter um resumo das respostas que já foram submetidas lá. Em geral, eu deixo em branco. Em apresentação, se você deseja mostrar uma barra de progresso, que ela vai aparecer lá no final da página, eu vou marcar aqui só para vocês verem, mas essa barra de progresso, ela mostra o progresso de sessões. Mais para frente, quando eu for comentar sobre a criação de novas sessões, a gente vai entender como isso vai ser mostrado. Eu vou deixar aqui marcado só para a gente poder ver. Você tem a alternativa de embaralhar as ordens das perguntas. Dependendo de como você produziu o seu formulário, ou se você quiser que nem todos os alunos recebam todas as questões da mesma ordem, você pode selecionar que ele embaralhe a ordem das perguntas. Se você desejar que as perguntas sejam feitas naquela sequência que você estipulou, para um melhor entendimento do aluno ou qualquer outra coisa, você pode deixar essa caixa desmarcada. E aqui mostrar o link para enviar para outra pessoa, que seria ele poder encaminhar esse mesmo questionário para outro e-mail. Mensagem de confirmação seria uma frase que aparece para o aluno logo após enviar o e-mail. E aí você pode colocar alguma informação só para assegurar que a resposta dele foi enviada. Isso, e essa mensagem vai aparecer para ele assim que ele enviar. Clicar em enviar que ele tiver finalizado o teste, o formulário dele. Nessa terceira aba, testes, você pode marcar aqui que você está criando essas questões como um teste, que você vai atribuir pontuações às questões e ter uma correção disso. Essa parte de modo bloqueado é para escolas que utilizam todo o ecossistema do Google Classroom, incluindo com o Chromebooks, que é um notebook voltado para o ensino em salas de aula.
Aqui nessa parte está liberar nota. Se você colocar imediatamente após o envio, assim que o aluno enviar suas respostas, ele já vai ter no e-mail dele o retorno de quais questões ele acertou, quais questões ele errou, todo o feedback que ele proporciona imediatamente assim que ele enviar. Se você vai estabelecer um prazo para que vários alunos respondam, eu considero que tenho utilizado que o ideal é liberar essa nota posteriormente depois da revisão manual, onde após todos os alunos terem respondido dentro do prazo estabelecido, eu vou lá verificar a resposta de cada um e aí eu vou poder ativar a liberação da nota. E aí cada aluno vai receber uma correção do seu questionário. Aqui embaixo vai aparecer quando ele receber esse informativo da correção do formulário, se ele vai poder ver quais perguntas foram erradas, quais foram certas, e se ele vai poder ver o valor das perguntas. E aí, depois de alterado todos esses quesitos, você pode vir em salvar. E você salvou as configurações desse formulário que você está criando. Aqui em enviar, uma vez concluído esse formulário, você poderia utilizar ele para outras coisas, além dos questionários dentro do Google Sala de Aula. Como este formulário já é vinculado à atividade que você está criando, lá quando selecionamos criar atividade com teste, ele já vincula, não é necessário que você envie esse formulário, você pode enviar por e-mail, enviar um link ou incorporar em alguma outra página. Não é necessário, nesse caso, se você for utilizar esse formulário dentro do Google Classroom. E aqui nesses mais, você tem algumas outras opções que não vem ao caso a gente detalhar agora. Vamos lá, seguindo aqui para o corpo do formulário, podemos ver já inicialmente duas abas, uma com perguntas e outra com respostas. Essas duas abas elas vão dividir o local onde você irá criar suas perguntas e o local onde estará um resumo de todas as respostas que foram enviadas a esse formulário. A parte perguntas se inicia aqui com o título desse formulário. Logo após o título, você pode incluir uma descrição desse teste. Estes campos são opcionais. O título é válido sempre colocar para o aluno poder se situar e o subtítulo ou a descrição fica a seu critério. E aqui se iniciam as perguntas. Quando você abre o formulário já tem uma pergunta criada. E essa pergunta ela pode ser de vários tipos. Antes de explicar cada um desses tipos de perguntas, gostaria de explicar essa barrinha lateral, que ela é importante. Esse primeiro botão, você pode adicionar novas perguntas. Então, essa primeira pergunta que já tinha sido criada se mantém, e você adiciona uma nova pergunta abaixo dela. No segundo botão, você pode importar perguntas de outros formulários que você já tenha criado. Caso você já tenha feito uma questão similar para uma outra turma, em um outro momento, e você queira utilizar essa mesma questão, você pode, clicando aqui, utilizar essa questão vindo de algum outro formulário que você já tenha criado. O terceiro botão dessa barrinha, você pode colocar um subtítulo. Eu costumo utilizar essa opção quando vou trabalhar um mesmo texto que vão valer para várias questões, ou quando o teste inclui questões de tópicos diferentes que eu quero que o aluno tenha clareza sobre a distinção desses tópicos, ou da forma que você achar mais conveniente ou for mais útil a você. Continuando aqui a nossa barrinha lateral,
O quarto botão aqui seria adicionar uma imagem. Caso você queira adicionar uma imagem ao seu formulário para o aluno avaliar ou para ele usar como referência nas questões ou as questões estarem associadas a essa figura, a essa imagem, você pode adicionar ela fazendo upload, e aí você pode clicar aqui e procurar no seu computador ou arrastar o arquivo para essa janela que ele vai fazer o upload dessa imagem. Você pode registrar da câmera, da sua webcam ou da câmera do celular, caso você esteja elaborando esse formulário através do celular. Por URL, se você tiver um link, um endereço da web onde contém essa imagem, através do seu Google Fotos, de alguma imagem que esteja no seu Google Drive ou de pesquisa de imagens no Google, onde você pode pesquisar pelas palavras-chave, que isso vai fazer uma busca dentro da busca do Google para você poder utilizar, incluir essa imagem no seu formulário. E aí você pode adicionar um título à imagem, você pode duplicá-la, você pode ter um texto a ser exibido quando você passar o mouse por cima dela. No quinto botão, você pode adicionar um vídeo. Para adicionar um vídeo, você pode fazer uma pesquisa no YouTube você pode selecionar o vídeo que você fez a pesquisa. E ele vai incluir esse vídeo lá no seu formulário. Ou se você já tem exatamente qual vídeo você gostaria de usar, você pode vir aqui em URL e colar o link para o vídeo que você deseja. Depois de colar o link, é só clicar em selecionar. O último botão na nossa barrinha é o botão adicionar seção. Ao utilizar ele, ele vai criar uma nova seção. Nessa nova seção do seu questionário, você pode incluir outras perguntas. Quando você cria uma nova seção, isso vai aparecer para o aluno em momentos diferentes. E você pode utilizar essa nova seção para guiar, caso, dependendo de alguma resposta do aluno nas questões anteriores, você não precise que ele responda a sessão seguinte, tem como você controlar isso através das sessões. Ou então, eu vou clicar aqui no botãozinho de visualizar para vocês observarem como fica. Ao criar uma nova sessão, a primeira sessão aparece logo no início, a hora que o aluno abre o teste. E aí tudo aquilo que você colocou na sessão 1 está aqui. Uma vez que o aluno tenha respondido as questões que você criou, ele vai clicar em próxima e isso irá guiá-lo para a próxima sessão ou para a sessão que você configurou de acordo com a resposta dele. E ao clicar em próxima, ele vai para a próxima sessão com as perguntas que estavam naquela sessão. Lembram-se quando eu comentei que se ele poderia ver o progresso? Ver o progresso, basicamente, ele vai ver em qual sessão ele está das sessões que foram criadas. No caso que foram criadas 2 sessões, ele está na segunda sessão de 2. Antes ele podia ver lá no final, na barra de progresso, que ele estava na sessão 1, na página 1, de 2 páginas que foram criadas. Então essa é a forma de configurar inicialmente o seu formulário. Agora vamos especificamente para os tipos de questões. Nos tipos de questões, questões de múltipla escolha, você pode sempre colocar sua pergunta e colocar as alternativas que o aluno terá. E essas alternativas também podem ser em forma de imagens.
Caso a sua questão seja interessante, você pode colocar que as alternativas sejam imagens. E é só clicar na imagem, inserir ou fazer o upload, como havia explicado anteriormente. Ou você pode ainda incluir um texto associado à imagem daquela alternativa. Uma vez que eu criei a minha questão de múltipla escolha, eu posso vir aqui em chave de resposta. Isso auxilia muito na hora de você corrigir os testes dos seus alunos. Ao clicar em chave de resposta, ele muda a aparência dessa pergunta e você pode preencher quantos pontos valem essa pergunta e marcar qual seria a alternativa correta dessa pergunta. Uma vez que você fizer isso em clicar em concluído, está lá registrado que o valor dessa questão é de 2 pontos e que a resposta correta, marcada aqui pelo sinal de check em verdinho, seria essa alternativa. Isso que vai facilitar você corrigir centenas de trabalhos automaticamente. Além disso, algo que é muito interessante aos alunos, que ao criar a chave de resposta, aparece essa opção abaixo, adicionar feedback da resposta. Ao clicar nela, vai aparecer um campo de texto, onde você pode colocar uma explicação da questão, adicionar um link ou adicionar um vídeo do YouTube, e isso será encaminhado quando você devolver a correção para todos os alunos que responderam a essa questão de forma incorreta. E clicando aqui, você pode adicionar um feedback, que é o que ele irá receber quando você corrigir, apenas para os alunos que deram a resposta correta. Ao clicar em salvar, esse feedback já aparece aqui. Todos os alunos que tiverem respondido corretamente essa questão irão receber esse feedback. E todos os alunos que tiverem respondido a essa questão de forma incorreta receberão esse feedback. Você pode posteriormente editá-lo ou você pode excluí-lo. Uma vez terminada a chave da questão, clicar em concluído, você terá essa questão já pronta para enviar para os alunos. O que mais você pode definir aqui é se essa é uma pergunta obrigatória. Isso quer dizer se o aluno terá a opção de deixá-la em branco ou não. Se você clicar em obrigatória, ao tentar enviar este formulário sem ter respondido essa questão, o Google dará uma mensagem para ele que ele não pode enviar sem ter respondido essa pergunta obrigatória. E aqui, após o campo de obrigatório, você tem esse botão de mais, onde existem aqui 3 campos: descrição, ir para a seção com base na resposta, ordenar opções aleatoriamente. Clicando em descrição, ele cria logo abaixo da pergunta um campo para a descrição, caso você queira adicionar mais algum texto para o aluno. Clicando em ir para a seção com base na resposta, é aquela questão que eu tinha falado anteriormente, de quando você cria mais de uma seção, você pode fazer o aluno pular uma seção, ou ser direcionado para outra seção, ou enviar o formulário com base na resposta a essa pergunta. E esse último campo você pode ordenar as opções aleatoriamente. Ou seja, para cada aluno, a ordem das alternativas vai aparecer em uma ordem aleatória. Então, foram as perguntas de múltipla escolha. A pergunta de caixa de seleção são relativamente iguais,
iguais à de múltipla escolha, porém, em uma pergunta de caixa de seleção, os alunos podem marcar mais de uma opção. E ao criar a chave de resposta, você também pode indicar mais de uma alternativa correta. Adicionar o feedback e determinar quantos pontos valem essa questão. E a terceira parte é a lista suspensa. Na lista suspensa, as alternativas que você incluir irá aparecer para os alunos como uma caixa de seleção, onde ele poderá selecionar uma das alternativas apenas. Lembrando que quando você cria a chave de resposta, você pode considerar mais de uma alternativa correta. O aluno só poderia marcar uma, porém, mais de uma pode ser considerada correta. Então, até aqui, vimos esses 3 formas de perguntas. Vamos lá visualizar como ficaram. Para o aluno, irá aparecer assim. Lembre-se que eu deixei marcado para a ordem das perguntas aleatória. Então, a primeira pergunta que criamos foi essa. A segunda é essa e a terceira é essa. Aqui elas já aparecem em ordens diferentes. Foi essa ordem aleatória que foi o que eu selecionei lá nas configurações do meu formulário. E essa pergunta, podem ver que as alternativas também estão organizadas numa ordem diferente da que foi organizada quando eu criei. A essa questão, que é a de múltipla escolha, o aluno só poderá marcar uma das alternativas. Ao tentar marcar mais de uma, o sistema não permite que ele marque. Aqui numa pergunta de caixa de seleção, ele poderia marcar mais de uma alternativa. E aqui na lista suspensa, ele vai clicar e poderá ver todas as alternativas que foram criadas. Uma vez que ele tenha marcado, que quando tiver um asterisco vermelho na pergunta, essa pergunta é obrigatória. Então não é possível deixar essa questão aqui em branco. E aí eu sigo para a próxima página e posso clicar em enviar. Continuando, um outro tipo de pergunta que podem ser criados são respostas curtas ou parágrafo. Em ambos os casos, o aluno poderá formular sua resposta digitando um texto a respeito daquilo. E aí, ao criar uma pergunta de resposta curta, você também pode criar uma chave de resposta. E aí definir se ele vai selecionar todas as perguntas como incorretas. Depois, na sua revisão, antes de liberar a nota, você vai editar isso, corrigir, questão por questão, que o aluno escrever. E também é possível, nesse caso, quando você tem uma resposta curta, você colocar um critério para esse campo. Vindo aqui no sinalzinho de mais, vindo em validação da resposta, você pode forçar que essa resposta que o aluno incluir aqui seja um número, um texto, tenha um certo comprimento ou tenha uma expressão regular. E aí, selecionando o número, você pode indicar que o valor que ele colocar, que ele digitar aqui, sempre terá que ser um número maior do que, maior ou igual a, menor que, igual, diferente, entre. Para cada opção dessa que você clicar, ele vai te dar aqui uma forma de completar isso. Então, essa resposta obrigatoriamente terá que ser um número entre os valores 10 e 25. Se o aluno tentar colocar uma resposta diferente dessa,
e lá aparecer a mensagem que você colocar aqui. A diferença entre resposta curta e parágrafo, quando você seleciona parágrafo, você permite que essa resposta tenha um número de caracteres maior do que o campo resposta curta. O texto que o aluno poderá incluir nesse campo será um texto maior. Em geral, aqui apenas uma linha e aqui um tamanho compatível com o parágrafo. Há um certo limite de caracteres para cada um desses dois. Então, visualizando os campos resposta curta e parágrafo, o campo resposta curta, ao aluno selecionar aqui, se ele tentar digitar, irá aparecer aquela mensagem que definimos. Se ele colocar algum outro valor, também irá aparecer que a resposta não é válida, pois definimos que teria que ser um número entre 10 e 25. Nesse caso, a resposta será aceita sem nenhuma mensagem de erro. E aqui o campo parágrafo, onde você pode incluir um texto mais extenso do que no campo pergunta, onde só permite uma linha. Um outro tipo de pergunta que pode ser feito é com a opção de upload de arquivo. Porém, quando você faz upload de arquivo, você tem que permitir que os alunos, que os participantes do formulário, façam upload de arquivo no Drive. Todos os arquivos que os alunos mandarem serão incluídos no seu Google Drive. Clicando em continuar no campo anterior, veremos como ele possibilita isso. Você pode permitir apenas arquivos específicos, e aí, marcando aqui, você tem que dizer se você só vai permitir que seja uma imagem, ou um vídeo, por exemplo, ou uma apresentação. Qual tipo de arquivo ele poderá anexar a essa resposta. E você pode definir um número máximo de arquivos, se ele puder incluir diversos arquivos, e o tamanho máximo desse arquivo. Lembrando que quanto maior esse tamanho, mais isso poderá ocupar o seu Google Drive. Essa alternativa irá aparecer para eles dessa forma, com um botão que abre um campo onde eles podem arrastar um arquivo para ser enviado. Já as perguntas de escala linear, você define valores de 0 ou 1 até 10. Associa que esse valor 1 está associado ao termo ruim e o valor 10 está associado ao termo muito bom. Quando você cria uma questão assim, ela irá aparecer para os alunos no formulário dessa forma, onde ele poderá selecionar um valor entre ruim e muito bom. Já a alternativa grade de múltipla escolha, a visualização dela na hora de elaborar o formulário pode ser confusa para algum de vocês, mas é como se fosse uma tabela ou uma matriz, onde você define linhas e colunas.
Então você pode definir que essa matriz terá linhas, como por exemplo nomes de elementos químicos, e colunas com alguma outra informação, como família na tabela periódica. Então criei uma tabela, essa grade de múltipla escolha, com 6 colunas e 4 linhas. Isso irá se apresentar para o aluno dessa forma, onde aqui, para cada linha, ele poderá incluir apenas uma alternativa entre as 6 colunas. Já a alternativa de criar uma grade de caixa de seleção é similar à criação da grade de múltipla escolha. Entretanto, o aluno terá a possibilidade de marcar mais de uma alternativa para cada linha, sendo que você pode definir se será obrigatória uma resposta em cada linha, tanto na grade de caixa de seleção quanto na grade de múltipla escolha. Se o aluno poderá deixar algumas das linhas em branco. E por último, data e horário. Caso você queira criar uma pergunta onde a resposta será uma data, ou criar uma pergunta onde a resposta será um horário, você pode utilizar esses campos. Ao utilizar uma questão de data e horário, ela já irá aparecer para o aluno num formato de hora. Tanto que se ele colocar um valor de hora inválido, o sistema não irá aceitar. E no campo data, ao clicar lá, irá aparecer uma opção dele selecionar essa data em um calendário. Então, professores, essas são as formas de criar nosso formulário. Uma vez criado o formulário, os alunos começam a respondê-lo. As respostas irão aparecer aqui nessa aba Respostas, onde você poderá verificar vários resumos que eu vou colocar em outro vídeo, como utilizar o campo Respostas e como realizar as correções das atividades usando o formulário. Então, por esse vídeo é só. Espero que ajudem muito a todos vocês. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu tento responder e auxiliar da melhor forma possível. Por esse vídeo é só. Beijos!